Era uma noite como qualquer outra quando meu celular iluminou a escuridão com uma mensagem que arrancou de mim algo que nem sabia existir. Meus pais, as pessoas em quem sempre confiei sem questionar, enviaram palavras que ecoaram como uma sentença. Não confiamos mais em você. Não apareça no escritório amanhã. Meus dedos tremiam sobre a tela enquanto o coração batia descompassado. A resposta foi seca, quase automática. Entendido. Aquela palavra simples carregava um peso que nem eu mesma conseguia mensurar, uma mistura de dor, revolta e incredulidade que me sufocava. Durante anos eu havia sido o alicerce da Brookstack, a empresa de software que minha família construiu do zero em Salt Lake City. Dediquei minha juventude, minhas noites sem sono e até meus sonhos para mantê-la no topo, transformando números em estratégias e desafios em oportunidades. Mas naquela noite, tudo desabou. Não foi apenas uma demissão ou um desentendimento. Foi um veredicto. Eu não fazia mais parte daquele mundo. O que eu havia feito para merecer isso? A resposta estava escondida entre linhas de dados que eu mesma analisava todos os dias, algo tão explosivo que poderia destruir tudo o que havíamos conquistado. Em vez de agradecimento, recebi o silêncio. Em vez de transparência, ganhei a porta fechada na cara. A rejeição doía como uma faca, mas eu não era do tipo que se rendia. Sentia que algo muito maior estava por vir, uma verdade que ainda não conseguia enxergar por completo. Fique comigo e você descobrirá o que rasgou minha família ao meio, que segredos eu desenterrei e por que aquela palavra, entendido, marcou o início de uma nova vida. Você já passou pela dor de ser traído por quem deveria te proteger, só por defender o que é certo? Compartilhe sua história. Acompanhe essa jornada, porque o que vem pela frente vai te deixar sem fôlego. Salt Lake City nos anos 90 era o terreno fértil onde sonhos tecnológicos brotavam a cada esquina. Foi ali em uma garagem modesta que meus pais deram vida à Brookstack. Eles não eram apenas empreendedores, eram visionários que transformavam código em futuro. Quando cheguei à adolescência, a empresa já era uma potência em softwares de gestão empresarial, faturando $30 milhões por ano e revolucionando a forma como pequenas empresas operavam. Era nosso legado, nossa identidade. E eu, orgulhosa, fazia parte disso. Aos 28 anos, assumi o cargo de diretora financeira, garantindo que cada centavo fosse investido com precisão e que o crescimento nunca parasse. Minha irmã, Emma, comandava o marketing com um carisma avassalador e uma sede de poder que poucos notavam. Elizabeth, a caçula, gerenciava o RH e tentava, em vão, apaziguar as tensões que surgiam entre nós. Meus pais, embora afastados do dia a dia, ainda puxavam as rédeas das decisões mais importantes. Eles acreditavam que estávamos preparadas para levar adiante o que eles haviam começado. Mas a confiança que nos unia já estava rachada há muito tempo. Crianças, éramos inseparáveis. Verões escalando as montanhas de Vazat, invernos discutindo jogadas em tabuleiros de jogo. Mas a dinâmica mudou quando nos tornamos adultas e sócias. Emma sempre foi a estrela, a filha que conquistava meu pai com um sorriso e uma apresentação impecável. Meus triunfos eram silenciosos, escondidos em planilhas e relatórios onde um único erro corrigido podia salvar milhões. Elizabeth, a pacificadora, tentava manter a harmonia, mas era claro que admirava mais o brilho de Emma do que a minha prudência. Doía, mas eu me convencia de que não importava. Afinal, a família vinha em primeiro lugar, e a Brookstack era o cimento que nos mantinha unidas. O primeiro sinal de que algo estava errado apareceu há 2 anos, em uma reunião de diretoria. Sugeri cortar custos em um projeto de expansão defendido por Emma. Ela me olhou com um desdém que gelou o ar, como se eu tivesse cometido uma traição. Meu pai, é claro, elogiou a visão ousada dela, enquanto minha opinião foi ignorada como se não passasse de ruído. Aquela reunião plantou uma semente de desconfiança em mim. Não demorou para Emma começar a me excluir, apresentando minhas estratégias financeiras como se fossem suas. Boatos circularam de que ela era a mente por trás de nosso sucesso. Eu me calei, acreditando que a paz valia mais do que reconhecimento. Elizabeth percebeu, mas seu conselho foi cauteloso. Você conhece Emma, Kelly. Não provoque uma briga. Sua voz soava menos como um alerta e mais como uma ameaça velada. Meus pais, cegos pelo brilho da filha favorita, não viam o que acontecia nas sombras. Nos jantares, Emma dominava as conversas com suas ideias grandiosas, enquanto eu me afundava em cálculos, mal ouvindo. Certa vez, descobri que ela havia alterado minhas projeções orçamentárias antes de apresentá-las como suas. Quando a confrontei em particular, ela apenas riu, com um sorriso frio nos olhos. Somos uma equipe e não somos.
O ponto de virada veio quando fechamos um contrato milionário com uma rede de varejo que precisava de um ERP personalizado. Emma liderou a negociação com promessas que sabíamos não poder cumprir. Alertei que os custos superariam os lucros, mas fui ignorada. Meu pai, como sempre, apoiou a ousadia dela. Elizabeth ficou em silêncio, observando a discussão com um olhar apreensivo. O contrato injetou dinheiro, mas esgotou nossos recursos. Foi então que comecei a notar coisas estranhas nos registros. Pequenas inconsistências quase imperceptíveis, mas impossíveis de ignorar. Hoje sei que eram os primeiros tremores antes do terremoto. A ambição de Emma não era apenas determinação. Havia algo de perigoso nela. Eu me recusei a acreditar que minha própria irmã pudesse cruzar limites éticos. Mas os números não mentiam. Como diretora financeira, eu tinha acesso irrestrito a cada transação. E foi em uma madrugada afundada em planilhas que encontrei o que mudaria tudo, um pagamento de $50 mil para uma empresa chamada Pacific Horizon. Não estava no orçamento, não havia aprovação oficial, e eu não tinha autorizado nada daquele. Meu estômago revirou. Algo estava muito errado. No dia seguinte, liguei para Peter Reis, nosso contador-chefe. Peter, o que é esse pagamento de $50 mil para Pacific Horizon? Perguntei, tentando manter a voz firme. Ele hesitou antes de responder. Ah, é uma taxa de consultoria pontual. A Emma aprovou. Está tudo certo, Kelly. Não se preocupe. Seu tom era ensaiado demais, falso demais. Não havia notas fiscais, contratos assinados, nada que comprovasse aquele gasto. Meus instintos gritavam que ele estava encobrindo algo. Mais tarde, no almoço, comentei com Elizabeth. Sempre diplomata, ela tentou me acalmar. Provavelmente é um mal-entendido. Você sabe como mamãe e papai odeiam confusão. Deixa pra lá. Sua tentativa de me tranquilizar só aumentou minha desconfiança. O nome de Emma naquela autorização não era coincidência. Ela vinha assumindo riscos cada vez maiores, encantando clientes com promessas que nossa estrutura não suportava. Seria mais uma de suas jogadas? Naquela noite mergulhei de volta nos registros. Até a meia-noite havia descoberto mais 3 pagamentos idênticos para Pacific Horizon, totalizando $200 mil desaparecidos. Meu coração acelerou enquanto cruzava cada entrada. A empresa nem sequer constava em nosso sistema. Nenhum endereço, nenhum rastro. Só uma nota vaga, serviços de consultoria. E algo me dizia que aquilo era apenas a ponta do iceberg. Desaparecendo em contas offshore, rastreáveis até paraísos fiscais que nem sequer deveriam constar em nossos registros. Cada centavo aprovado com a assinatura de Emma, a mesma assinatura que por anos, representou confiança e liderança para esta família. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Meus pais olhavam as páginas como se fossem escritas em uma língua estrangeira, incapazes de processar o que estavam vendo. Elizabeth, pálida, balbuciou algo sobre erros de contabilidade, mas suas palavras soaram ocas, sem convicção. Só Emma manteve a postura ereta, os dedos tamborilando levemente sobre a mesa, um gesto que eu já vira 1000 vezes, sempre que ela se preparava para desmontar um argumento. Você está exagerando. Ela disse finalmente com uma calma que me gelou a espinha. Esses são parceiros estratégicos. Investimentos necessários para expandir a Brooks. Parceiros que não existem, rebati, empurrando uma pilha de extratos bancários na direção dela. Veja os endereços, Emma. Caixas postais em Panamá, contas em nome de laranjas no Caribeno. Você acha que eu não reconheço um esquema de lavagem quando vejo um? Meu pai tentou intervir, a voz trêmula. Kelly, isso não faz sentido. Sua irmã não faria uma coisa dessas. Não faz sentido? Repeti, sentindo o controle sobre minha própria voz começar a escapar. Papai, são $7 milhões. Dinheiro que sumiu enquanto você e a mamãe assinavam cheques para consultorias que nunca entregaram nada. Dinheiro que eu tive que empenhar para tapar buracos nas auditorias. Emma cruzou os braços, o sorriso frio e calculado. Ou você está mentindo ou está sendo manipulada. Qual é, Kelly? Inveja porque eu estou à frente dos projetos inovadores enquanto você fica trancada com planilhas? Aquilo doeu mais do que qualquer coisa. Não pela acusação, eu já esperava por ela, mas pela facilidade com que ela distorcia a verdade, transformando minha busca por justiça em ressentimento. Minha mãe, com lágrimas nos olhos, pediu que parássemos. Elizabeth se levantou abruptamente, saindo da sala como se o ar tivesse se tornado tóxico. Foi então que meu pai, o homem que me ensinou a diferenciar certo de errado antes mesmo de eu saber somar, olhou para mim com uma decepção que me partiu ao meio. Você está destruindo esta família, ele murmurou.
Naquele momento entendi, não importavam as provas, os documentos, as traições em números. Para eles, a lealdade cega valia mais que a verdade. E eu, a filha que sempre havia sido a voz da razão, agora era a vilã da história. Mas eu não podia recuar. Não quando o futuro da Brooks, e pior, o legado que meus pais haviam construído com suas próprias mãos, estava em jogo. Se ninguém aqui vai agir, disse, recolhendo meus papéis com mãos que não tremiam mais, eu levarei isso às autoridades. Porque alguém precisa proteger esta empresa. Mesmo que seja de vocês mesmos. Emma riu, um som curto e sem alegria. Faça isso. E veja como fica a reputação da Brooks quando a mídia descobrir que a filha problemática denunciou a própria família por fraude. Era um blefe. Um último tentativo de me intimidar. Mas ela não sabia que eu já havia enviado cópias anônimas dos documentos para Diane, com instruções claras. Se algo acontecesse comigo, tudo seria encaminhado ao FBI e à Securities and Exchange Commission. Então está decidido, respondi, olhando cada um deles nos olhos. Vocês escolheram de que lado estão. E pela primeira vez na vida, saí da casa onde cresci sem olhar para trás. Não era apenas o silêncio que doía. Era a certeza de que, para eles, eu já não existia. Cada notificação que não chegava, cada chamada que não era retornada, era mais um prego no caixão de uma relação que eles mesmos haviam enterrado. Mas enquanto eles escolhiam a conveniência da negação, eu escolhi o peso da verdade. Aquela manhã, com as mãos ainda trêmulas do café frio que mal havia tocado, abri meu laptop e revisei cada arquivo pela 100ª vez. Os números não mentiam. As assinaturas de Emma, estampadas em documentos que desviavam milhões para paraísos fiscais, eram inegáveis. E, no entanto, para minha família, a lealdade cega valia mais do que a integridade. Lori tinha razão. Eu estava sozinha contra todos. Mas não era a primeira vez. Enquanto o sistema processava minha denúncia anônima, uma mensagem automática apareceu na tela. Seu relatório foi recebido. Número de protocolo. #BT7492K. Aguarde contato das autoridades competentes. Aqueles dígitos frios eram minha única garantia de que em algum lugar, alguém estava prestes a desvendar a teia de mentiras que Emma havia tecido. E quando isso acontecesse, o mundo deles desabaria. Mas antes que o FBI ou a SEC dessem o primeiro passo, eu precisava me preparar para a guerra. Primeiro, contratei um advogado especializado em proteção a denunciantes, um homem chamado Daniel Mercer, que já havia enfrentado casos de fraude corporativa envolvendo famílias poderosas. Ele me olhou nos olhos durante nossa primeira reunião e disse, sem rodeios, eles vão tentar destruí-lo antes que a investigação avance. Esteja pronta para tudo, difamação, processos frívolos até ameaças veladas. Suas palavras não eram um aviso, eram um veredicto. Enquanto isso, Emma não perdeu tempo. 2 dias depois da minha denúncia, um e-mail chegou à minha caixa de entrada com o assunto: Ação Judicial, Brooks Tech vs Kelly Brooks. O corpo da mensagem era curto e cortante. Você está sendo processada por difamação, violação de sigilo corporativo e danos morais à empresa. Compareça à audiência preliminar em 14 dias ou um mandato de prisão será emitido. E sem humor clássico, Emma transformava a vítima em ré. Mas eu já havia previsto isso. Mercer me orientou a não responder diretamente, mas a arquivar uma contradenúncia detalhando as provas que eu possuía. Deixe que eles mostrem as garras primeiro, ele disse. Quanto mais agressivos forem, mais credibilidade você ganha. Enquanto os advogados de Emma se preparavam para me arrastar pelos tribunais, eu fiz minha própria jogada. Com a ajuda de Lori, entrei em contato com 3 ex-funcionários de Brooks Tech que haviam sido demitidos sob suspeitas semelhantes, todos com histórias de transferências estranhas, contas fantasmas e a sombra de Emma por trás. Um deles, um ex-diretor financeiro chamado Mark Hayden, tinha guardado cópias de e-mails onde Emma ordenava que ele ajustasse os registros contábeis. Ela disse que se eu não colaborasse, minha carreira estaria acabada, ele me confessou, a voz ainda carregada de medo. E olhe onde estou agora. Testemunhas, provas, um padrão de comportamento que não podia ser ignorado. A peça final do quebra-cabeça veio de um lugar inesperado. Diane, a investigadora privada que eu havia contratado meses antes como meu seguro de vida. Ela me ligou uma noite, a voz tensa. Kelly, você não vai acreditar no que encontrei. Emma não está agindo sozinha. Meu estômago revirou. O que você quer dizer? Seus pais sabiam. Pelo menos em parte. Ela enviou um arquivo criptografado. Dentro, gravações de áudio de reuniões da diretoria, incluindo a voz do meu pai autorizando ajustes contábeis para proteger os ativos da família.
Minha mãe, em um dos clipes, perguntava: e se a Kelly descobrir? A resposta de Emma gelada: ela não vai. E se vai, nós a destruímos antes. A traição não era apenas de Emma. Era institucional. Era sanguinária. Naquela noite, sentada no chão do meu apartamento vazio, com as paredes ecoando o silêncio que minha família havia decretado, tomei uma decisão. Não bastava expor Emma. Eu precisava arrastar todos eles para a luz, até mesmo os que me geraram. No dia seguinte, enviei um pacote anônimo para o Wall Street Journal. Não era vingança. Era justiça. E quando a bomba estourasse, eles finalmente entenderiam o custo de terem me subestimado. Não consegui me forçar a checar as redes da Brooks Tech. Tinha certeza de que Emma já estava reescrevendo a história, transformando sua traição em mais uma narrativa de sucesso. Era como se eu tivesse sido apagada, minha existência, meu nome e minha voz, todos riscados do mundo deles com a mesma facilidade com que ela falsificava assinaturas. As noites se tornaram um suplício. O sono me abandonou, e eu ficava deitada na escuridão, dilacerada entre o remorso e a certeza de que havia feito a única coisa certa. A voz de Laura ecoava na minha cabeça como um mantra que se recusava a me soltar. Apegue-se à sua integridade, Kelly. É tudo que lhe resta. Não contei a ninguém o que tinha feito. Nem mesmo a Lori. A escolha e suas consequências eram minhas, um fardo que só eu poderia carregar. Cresci acreditando que família significava confiança incondicional, um refúgio onde a lealdade nunca era questionada. Mas agora eu sabia, essa ilusão era frágil como vidro. A ambição de Emma a havia estilhaçado, e a recusa dos meus pais em encarar a verdade tinha completado a destruição. Ainda assim, sob a dor, havia uma certeza inabalável: denunciá-la fora o único caminho moral que me restava. Não se tratava mais apenas da Brooks Tech. Era sobre provar que a honestidade ainda tinha valor, mesmo quando custava tudo. 3 dias depois, o mundo virou de cabeça para baixo. Estava no meu apartamento, ainda assombrada pelo silêncio que se seguiu à última mensagem da minha mãe quando a campainha soou. Do outro lado da porta, meu pai, John Brooks, pálido e com olheiras fundas, segurava uma pasta com mãos trêmulas. Atrás dele, minha mãe, Bárbara, os dedos entrelaçados em um gesto de desespero mudo. Elizabeth o seguia, os olhos inchados de chorar. E completando o quadro, Alan Mitchell, nosso advogado de família, com uma expressão que já anunciava a tempestade. O ar ficou pesado antes que qualquer um falasse. Kelly, a voz de Alan era grave, quase fúnebre. Emma sumiu. Meu corpo congelou. Ela transferiu 8 milhões de dólares da Brooks para uma conta no exterior, continuou sem rodeios. E desapareceu para um país sem tratado de extradição. Uma parte de mim já esperava por isso. Emma não tinha apenas nos traído. Ela havia evaporado, deixando para trás apenas ruínas. Alan falava com uma calma profissional, mas cada palavra era um golpe. Depois que você foi afastada, explicou, Emma forjou documentos. Papéis que faziam parecer que você havia desviado fundos da empresa. Aqueles falsificações impecáveis e convincentes alimentaram a desconfiança deles. Ele fez uma pausa, como se o peso daquilo sufocasse. Agora, com as contas da Brooks esvaziadas e a verdade vindo à tona, não há mais como negar. Meu pai foi o primeiro a quebrar o silêncio, a voz trêmula. Kelly, estamos em sérios apuros. Engoliu em seco. O IRS abriu uma auditoria. Podemos perder tudo. A empresa. A casa. Tudo. Os olhos de Elizabeth estavam vermelhos, desesperados. Você entende dos números melhor do que ninguém, suplicou. Por favor, nos ajude a consertar isso. Minha mãe mal conseguia falar. Precisamos de você. Mas suas palavras não me amoleceram. Acenderam uma fúria fria. Eles eram as mesmas pessoas que haviam acreditado nas mentiras de Emma sem pestanejar, que haviam me virado as costas quando tentei alertá-los. E agora, quebrados e apavorados, queriam que eu limpasse a bagunça que ela deixará para trás. Alan deslizou a pasta sobre a mesa. A última transferência de Emma moveu 8 milhões para uma conta nas Ilhas Cayman, através de uma empresa de fachada chamada Horizon Global, disse, sombrio. Ela também criou relatórios financeiros falsos, colocando você como responsável pelas irregularidades. Foi assim que convenceu seus pais de que você era culpada. Ele balançou a cabeça, como se ainda não conseguisse acreditar. Ela manipulou a todos. Mas você viu a verdade antes de qualquer um de nós. Folheei os documentos. As provas eram esmagadoras. Planilhas falsificadas, aprovações inventadas, minha assinatura forjada em números alterados. Ver meu nome ali, associado àquelas mentiras, explicava tudo, mas não aliviava a dor da traição. Quando levantei os olhos, o medo deles enchia o apartamento. Meu pai se inclinou para a frente,
o desespero gravado em cada rugas do rosto. Kelly, por favor, fale com o IRS, implorou. Diga que não sabíamos de nada. Você é a nossa única chance. As lágrimas de Elizabeth escorriam sem controle. Somos família. Não deixe a Brooks acabar. Minha mãe estendeu a mão, a voz quebrando. Estávamos errados. Devíamos ter confiado em você. As palavras soavam ocas. Tarde demais. Eles haviam escolhido as fabricações de Emma em vez de mim. Agora colhiam o que plantaram. Endireitei-me, minha voz calma, mas cortante como gelo. Vocês acreditaram nela. Me expulsaram. Olhei cada um deles, sem piscar. Eu avisei. Vocês se recusaram a ver. Não tenho direito de pedir minha ajuda agora. Elizabeth soluçou, agarrando o braço da minha mãe. Por favor, Kelly, não deixe a empresa morrer. O tom do meu pai endureceu, o orgulho ferido falando mais alto que a culpa. Você realmente vai nos abandonar depois de tudo que construímos juntos? Encarei-o sem hesitar. Vocês me abandonaram primeiro. Minha voz era firme, implacável. Os crimes de Emma são dela, mas a cegueira de vocês os tornou possíveis. Minha mãe baixou a cabeça, sem argumentos. Virei-me e peguei o telefone. Se queriam que eu os protegesse, não seria através de negação. Seria através da verdade. Por uma linha segura, entrei em contato com Patricia Newman, a agente do IRS responsável pelo caso. Entreguei tudo. A linha do tempo da transferência final de Emma, cópias dos relatórios falsificados, os e-mails que a ligavam à Horizon Global. A voz de Patricia era controlada, mas a urgência em suas palavras era inconfundível. Isso é crucial, Kelly, disse. Suas provas vão acelerar a investigação, embora encontrá-la não seja fácil. Mas pegar Emma já não era o que me movia. O que eu queria era justiça. Os documentos que havia entregue garantiam que o IRS perseguiria a verdade, não importava onde ela tentasse se esconder. Quando minha família deixou meu apartamento naquele dia, seus passos ecoavam com a derrota. Uma tempestade de emoções me invadia, luto misturado a uma determinação fria. As súplicas do meu pai, o silêncio da minha mãe, as lágrimas de Elizabeth. Eram genuínas, mas também o era a traição deles. Tínhamos construído a Brooks Tech juntos. E eles haviam permitido que Emma a destruísse. Eu havia feito a minha parte. O IRS tinha tudo o que precisava. Meu objetivo já não era salvar o que restava da minha família. Era garantir que eles enfrentassem as consequências das próprias escolhas. Mais do que tudo, eu queria que pagassem pelo que fizeram. 6 meses depois, eu estava à beira de uma nova vida, assistindo ao passado desmoronar atrás de mim. A Brooks Tech não existia mais. Sua queda estampava as manchetes de Salt Lake City como um aviso, o que acontece quando a ambição corrompe até os laços de sangue. Meus pais, John e Barbara Brooks, enfrentavam uma sentença devastadora do IRS, uma multa de $10 milhões por irregularidades financeiras ligadas às empresas fantasma de Emma. A penalidade dizimou suas economias e quando os clientes-chave cancelaram os contratos, a empresa afundou na falência. O império que haviam levado décadas para construir desaparecera, deixando apenas escombros. Emma, outrora a filha dourada da família, era agora uma foragida. O IRS emitira um mandato com base nas minhas provas, mas ela havia fugido para um lugar sem extradição. Reportagens sugeriam que vivia isolada, longe da vida de poder que um dia comandará. Sua ambição lhe custará tudo, a família, a reputação, a liberdade. Não senti triunfo. Apenas um vazio. A irmã que eu havia admirado se transformará em alguém irreconhecível, devorada pela ganância. Elizabeth acabou entrando em contato. Suas mensagens eram hesitantes, carregadas de arrependimento. Kelly, eu estava errada. Podemos conversar? Você ainda é minha irmã. Li as palavras mais de uma vez, mas soavam ocas. Ela havia me visto ser rejeitada e não fizera nada. E agora, quando tudo desabava, quando mais precisava dela, ela se calara. Aqueles pedidos de desculpas não podiam apagar aquele silêncio. Apaguei as mensagens sem responder. Cortar laços doía, mas era necessário. Precisava de distância para sarar. Com o tempo, reconstruí. Consegui uma posição em uma consultoria especializada em ética corporativa, ajudando empresas a fortalecer transparência e conformidade, exatamente os princípios que minha família ignorara. O trabalho fazia sentido. Dava propósito a tudo que eu havia sofrido. Aluguei um apartamento simples em uma cidade nova, cercada por pessoas que valorizavam o que eu era capaz de fazer, não de quem eu descendia. A cada dia, recuperava um pouco mais de mim mesma, provando que podia me sustentar sem a sombra dos Brooks ou do sobrenome que já não me definia. A investigação do IRS, alimentada pelas provas que eu mesma havia reunido, chegou a conclusões incontestáveis.
Patrícia Newman, a investigadora com quem trabalhei de perto, confirmou: meus documentos, extratos bancários, registros financeiros da Ford e logs de transferência expuseram toda a extensão do esquema de Emma. A multa de 10 milhões foi apenas uma parte das consequências. Meus pais passaram anos enredados em batalhas judiciais, tentando se desvincular do desastre. Não comemorei suas perdas nem me consolei por ter razão. Minha participação nessa história terminou no momento em que escolhi a honestidade em vez da lealdade cega. E nunca me arrependi dessa escolha. A verdade mais difícil não foi o colapso dos Brooks nem mesmo o distanciamento da família. Foi perceber como a lealdade sem limites pode confundir devotamento com negação. Cresci acreditando que a família vinha acima de tudo, mas a ambição de Emma, a cegueira dos meus pais e o silêncio de Elizabeth me mostrarão que essa crença pode custar tudo. O que aprendi foi simples mas doloroso: sua responsabilidade para com a própria integridade deve vir em primeiro lugar. Afastar-me foi a coisa mais difícil que já fiz. E ainda assim, a mais certa. Essa experiência me deixou com uma verdade que nunca esquecerei: a lealdade inquestionável pode destruir, mas defender o que é certo constrói algo duradouro. Se você está ouvindo isso e algo parece errado, não ignore. Mesmo que venha de quem mais ama, fale. Exige a responsabilidade. Não deixe o afeto ser desculpa para a desonestidade. O declínio da minha família não foi apenas a tragédia deles. Tornou-se meu ponto de virada. Escolher a integridade em vez da submissão me deu um futuro moldado por propósito, não por dor. Obrigada por ouvir minha história. Se ela ressoou com você, compartilhe suas reflexões. E se quiser mais relatos sobre resiliência e reconstrução após a traição, acompanhe por aqui. Porque no fim, as escolhas que nos custam tudo são as que mais nos libertam.